De volta com o RN no ar, vamos agora para a nossa entrevista ao vivo por Skype. Hoje eu converso com o prefeito de Macau, Túlio Lemos. Oi, Túlio, bom dia para você. Oi, Mara, bom dia a todos da TV Tropical. Túlio, vamos falar aí, sobre essa pandemia, principalmente. A cidade de Macau é um polo, de uma região que fica um pouco afastada da capital do estado. Hoje, qual é a situação atual em relação aos casos de Covid-19 na cidade? Olha, Mara, hoje nós temos pouco mais de 300 casos confirmados, com 21 óbitos e com uma preocupação muito grande, porque as pessoas passaram a acreditar que o uso da máscara simplesmente poderia ser suficiente para conter o avanço da doença, e não é só isso. Nós tivemos que fazer o fechamento do acesso à praia de Camapum justamente pelo fato de que as pessoas estavam se aglomerando. Nós estamos tomando certas medidas, como tivemos que fazer o lockdown, justamente porque as pessoas não estavam respeitando muito essa situação. Fizemos uma modificação em relação ao horário do comércio local, também como medida preventiva. Fizemos, por exemplo, a barreira sanitária na entrada da cidade, com o objetivo de evitar que pessoas contaminadas de outros municípios entrassem na cidade e disseminassem o vírus. Então, algumas medidas que fizemos de proteção, de prevenção ao coronavírus e que, de certa forma, surtiram resultado. A praia ela ainda continua com acesso restrito ou não? Continua. Nós fizemos um decreto de fechamento do final de semana passado, de 7 da manhã do sábado, fechando 24 horas até meia-noite do domingo. Durante a semana não há tanta movimentação assim, e vamos neste final de semana fechar novamente, de 7 da manhã do sábado até meia-noite do domingo, porque as pessoas estavam indo para a praia, levando paredões, se aglomerando, fazendo turmas, e isso aí, e todos sem máscaras, inclusive. E há um detalhe, Mara, a gente chama a atenção de uma situação como essa porque o jovem, ele imagina que está mais, primeiro pelo corpo que é mais saudável, segundo porque ele tem formas de prevenção, de distanciamento. Mas o que é que aconteceu em Macau numa situação concreta que nós vimos? Nós fizemos uma testagem, uma ação de testagem com vários idosos, mais de 100 idosos, e 22% estavam contaminados sem nunca ter saído de casa. O que é que significa isso? Que os jovens, os filhos ou netos, vão para as ruas, se contaminam e trazem o vírus para dentro de casa. E aí, a maior parte dos nossos óbitos, desses 21 óbitos que tivemos até o momento, foram pessoas acima dos 60, 65 anos de idade, que foram acometidos do vírus, estando em casa, tomando todas as medidas preventivas, mas não conseguiram evitar que familiares trouxessem o vírus para dentro de casa. E outra coisa, Túlio, em relação a essas praias, a praia, a restrição em relação à praia, que você falou aí que houve o bloqueio e tal, muitas pessoas vêm de outros municípios para poder ir para essa praia. A gente vê muitas pessoas saindo até aqui da Grande Natal, indo para o interior e acaba, de fato, disseminando o vírus. Então é isso mesmo. Não, vamos lá para a praia e tal, vamos curtir ali o final de semana, e isso estava acontecendo muito. Essas barreiras sanitárias, elas continuam também no final de semana? Existe uma certa restrição de acesso à cidade também? É tipo assim, o que é que você está fazendo aqui? Você está saindo da sua cidade, está vindo para cá, não vem trazer o vírus não. Isso está acontecendo também no final de semana? Não, a barreira sanitária ela é ininterrupta, ela é de segunda a segunda. Agora, nós saímos um pouco do lockdown, flexibilizamos um pouco a barreira no sentido, é isso que você está falando, o que é que você veio fazer aqui, a gente fez no início do lockdown. Você não tem nada para fazer aqui. Se você não tem uma coisa específica para fazer, tem que voltar. E as pessoas estavam voltando. Mas aí depois a gente flexibilizou mais e está fazendo aferição de temperatura e higienização. Se houver qualquer tipo de oscilação na temperatura, a gente já encaminha para o hospital. E hoje a gente tem um hospital, tem 2 hospitais funcionando. Nós temos em Macau 2 hospitais funcionando. O Hospital Antônio Ferraz, que é para urgências e emergências, funcionando 24 horas, e em paralelo, montado em estrutura de container, com 20 leitos, funcionando 24 horas por dia, mas exclusivo Covid.
exclusivo para os pacientes de Covid-19, inclusive aberto para pacientes de outras cidades. Nesse momento mesmo, nós temos pacientes das cidades de Ipanguaçu, de Jandaíra, já tivemos de Galinhos. Então, pacientes da nossa vizinhança estão procurando, porque é o único hospital exclusivo para Covid ali na região. Então, é preciso realmente que a gente possa disponibilizar, até porque a minha ideia, a ideia nossa da gestão, é que a doença não tem endereço, a vida não tem endereço. Então, se ele foi acometido da doença numa cidade vizinha e que ela não dispõe de uma certa estrutura, e nós temos, não há nada demais em acolher esse paciente. Desde que seja paciente clínico, porque a gente tem esses 2 hospitais para cuidar dessa situação, mas ainda não temos UTI, que é para os casos mais graves, Mara. Como é que tem sido o apoio do governo do estado e do governo federal? Vocês receberam recursos, investimentos por parte do governo federal. O governo do estado, geralmente ele está fazendo a implantação de UTIs, de leitos críticos. Então, você acabou de falar aí que não tem leito de UTI no município de Macau. As pessoas que precisam de um leito de UTI, no município, elas são deslocadas para onde, prefeito? As pessoas que precisam de leito de UTI no momento em nossa região, elas entram na regulação e hoje tem 5 leitos disponíveis de UTI na cidade de Guamaré. Mas nós estamos trabalhando para a instalação de inicialmente 6 leitos de UTI. A equipe do governo do estado, da CESAP, já esteve em Macau, já visitou nosso hospital. Nós fizemos uma ampliação, as enfermarias totalmente modificadas, somente para atender os leitos de UTI. O governo do estado vai ser parceiro nosso nessa situação da UTI, inclusive com o pagamento da equipe dos intensivistas, com equipamentos também como bombas de infusão, monitores cardíacos. Nós conseguimos no Ministério da Saúde os respiradores. Recebemos recursos também do Ministério da Saúde, recebemos até o momento R$700 mil, vamos receber no total R$2.400.000, que todos os municípios do Brasil vão receber uma quantia de acordo com os dados do Ministério da Saúde. Então a gente está fazendo essa parceria porque é necessária essa união. Inclusive hoje à tarde, voltando àquela situação da situação das praias, fui convidado pela governadora justamente para a gente fazer uma nova reunião virtual, hoje às 16 horas, para que a gente possa discutir novas ações de enfrentamento ao coronavírus, porque não adianta estar somente numa cidade quando as pessoas vão para outras, e se as medidas não forem unificadas, integradas, aí realmente o vírus ele não respeita cidadania de ninguém. Então é preciso realmente que as medidas sejam integradas. Se fala muito agora, a gente falou muito ao longo dessa edição aqui do retorno das aulas. O prefeito de Natal, ele disse, inicialmente que as aulas iriam no município de Natal voltar para a rede privada a partir do dia 10 de agosto. Ontem ele já voltou atrás, então de fato não vai voltar. A governadora do estado falou que por ela, também essas aulas não iriam voltar. O comitê científico se posicionou agora, não oficialmente, mas a gente já tem informação que não haverá o retorno das aulas no estado. Qual é o seu posicionamento em relação a isso, em relação ao retorno dessas aulas no município de Macau? O posicionamento, Mara, é de não haver o retorno agora nesse mês de agosto. Por quê? Porque, inclusive, há uma diferença entre o aluno da rede estadual e o aluno da rede municipal. Nós somos responsáveis pelo ensino básico, ensino fundamental. Então, estamos tratando de crianças. A criança, por sua natureza, ela é impaciente. Se os adultos não estão aguentando usar máscaras, que é obrigado, inclusive, imagine criança. O contato da criança é muito mais próximo, é muito mais intenso. Então, eu falei com a governadora no domingo pela manhã, ela em dúvida ainda sobre a questão de quando vai voltar. Eu disse, governadora, a gente está sintonizado com os decretos do governo do estado, como por exemplo da abertura das igrejas, dos templos, mas em relação à questão da educação, nós não vamos voltar esse mês de agosto. No final de agosto, aí sim, a gente vai analisar através do comitê científico nosso, analisar a possibilidade de voltar de acordo com os números. Se os números forem realmente em curva decrescente, aí nós podemos analisar. Do contrário, nós vamos continuar com distanciamento e sem aulas presenciais. Estamos fazendo aulas remotas no momento e estamos também providenciando a entrega de apostilas para deixar nas casas dos alunos, principalmente na rede rural do município de Macau. Ok, então, Túlio Lemos, prefeito de Macau, obrigada pela entrevista ao vivo aqui no RN no Ar.
Mara, só para encerrar, a gente está entregando nesses dias agora, acredito que até o final de semana, o Centro de Isolamento Social que funciona na Praia de Camapum. Ele é uma coisa diferenciada porque vai receber, é um hotel, era uma pousada que nós alugamos, ele vai receber os pacientes que estão positivados, mas não estão graves, para que eles não voltem para casa e contaminem a família. Lá eles vão ter alimentação de manhã, de tarde e à noite e também toda uma equipe médica para cuidar desses pacientes até que eles fiquem curados e possam retornar ao convívio com sua família. Obrigado pela oportunidade e até outro momento, se Deus quiser. Se Deus quiser. Boa iniciativa, viu, prefeito? Obrigada pelas informações. E a gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais RN no ar, às 8h05 da manhã, mas às 11h50 fique ligado na nossa programação.